Brasil recentemente enviou um documento aos europeus questionando essas exigências ambientais, especialmente relacionadas ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que precisa ainda ser ratificado. Como é que está essa situação? A Europa vai afrouxar as regras diante dessas tentativas de governo? Kellen, a contraproposta que os países do Mercosul encaminharam na semana passada, se não me engano, no dia 15, para o bloco europeu, ela é uma proposta muito mais razoável do que a que eles mandaram, conhecida como side letter, no início do ano, né? Eu acho que é importante dizer que neste documento que foi enviado pelos países do Mercosul, existe inclusive uma cláusula, um texto pedindo um reequilíbrio de concessões caso legislações internas da União Europeia afetem o comércio com os países do Mercosul. Ainda não há um retorno da União Europeia, eles disseram que a carta é possível negociar em cima da proposta que o bloco do Mercosul encaminhou para eles, e o negociador-chefe da União Europeia estará no Brasil na semana que vem, inclusive a CNA vai ter uma conversa com ele. Você tem uma expectativa de que a gente tenha algum efeito nas nossas exportações, porque a gente está no período de transição, né, para essa regra passar a vigorar, da lei antidesmatamento. Se essas regras não forem afrouxadas, objetivamente o Brasil perderia parte do seu mercado na Europa? Eu acho que objetivamente sim. Porque a forma como a legislação está colocada, então, assim, acho que os dois critérios colocados pela União Europeia, o primeiro é a proibição de importações de produtos que têm origem em áreas abertas após 31 de dezembro de 2020. Então, a gente está falando, por exemplo, de grãos, a gente está falando de soja, nós estamos falando de pecuária, estamos falando de café. Algumas culturas, elas são culturas que já vêm de áreas que já foram abertas há muito tempo, mas se a gente fala de soja, por exemplo, a gente sabe que tem abertura legal, né? O Brasil tem uma fronteira agrícola e vem se expandindo nesse período de forma legal. Então, esses produtos, mesmo que eles tenham sido abertos legalmente, respeitando o Código Florestal, eles não será possível mais enviar para a União Europeia. Só para a gente passar para o próximo ponto, você está otimista? A gente vai continuar com acesso ao mercado ou está mais preocupada com os últimos episódios? Você é uma das grandes conhecedoras desse tema aqui no Brasil. Eu acho que houve um avanço. Eu acho que o fato do bloco ter encaminhado a carta, a contraproposta desse documento adicional, dessa side letter, incluindo este item especificamente, me dá um pouco de esperança de que essas negociações sejam negociações mais sistêmicas e não negociação olhando simplesmente a letra do texto que foi negociado do acordo Mercosul-União Europeia em 2019. Então, o que depende agora é o outro lado, ou seja, qual vai ser a resposta da União Europeia com relação a isso. As conversas que a gente teve com representações diplomáticas do bloco, a gente vê uma vontade muito grande deles para que esse acordo realmente aconteça, para que esse período de negociação seja absolutamente finalizado e a gente passe a fase de ratificação, que também demora, mas enfim, do ponto de vista de negociação, isso encerraria. Eles têm uma vontade muito grande. Isso é dito por quase todos eles, né? A gente sabe que tem alguns países mais resistentes. Então, agora vai depender do retorno da União Europeia com relação à proposta que foi enviada pelo Mercosul.